Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de nós conversarmos um pouco sobre O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Tá mais curioso para saber sobre esse livro e minha opinião sobre ele? Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. O Conto da Aia foi o último livro que eu li no desafio dos 12 livros para 2019. Eu estava devendo a resenha dele aqui no canal, finalmente chegou o dia de publicá-lo. E como eu comentei com vocês, eu finalmente consegui concluir todo o desafio no ano anterior e só ficou faltando esse daqui mesmo. E assim, gente, eu gostei bastante desse livro, eu me surpreendi positivo e negativamente. E eu vou explicar os dois motivos dessa surpresa. Mas antes de começar a falar sobre a minha opinião sobre o livro, deixa eu dar algumas informações para vocês. Primeiro, né, o nome do livro é O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Ele foi publicado aqui pela Rocco, essa edição da Rocco é de 2017, mas tem uma edição mais antiga, porque depois que o livro fez sucesso por conta da série, da adaptação, ele fez muito sucesso e depois ele começou a ganhar vários prêmios. E a Rocco veio com uma nova edição dessa capa bem bonita. Eu vou colocar aqui a capa antiga, que era bem esquisita. E ficou bem bacana e ele atraiu muitos leitores, ele começou a vender pra caramba. E ele tem 368 páginas. Eu já conheci o livro porque uma amiga minha, ela já tinha comprado em algumas bienais passadas, nessas compras de bienal. E ela já tinha comentado comigo sobre esse livro, mas ele na época não fazia sucesso, tá, gente? E eu já conheci, depois ele veio, explodiu e eu fui no hype de todo mundo, acabei comprando e atrasei um pouco a leitura até começar finalmente no ano passado por conta do desafio. Ele é uma distopia, ele tem 368 páginas, ele foi publicado originalmente em 1985, então imaginem aí bastante tempo, nós já temos aí mais de 30 anos, né, que esse livro foi publicado, contando aí agora. E assim, eu dei 4 estrelas para ele e eu vou explicar um pouco dos motivos. Mas antes, um breve resumo sobre a história. Ele conta a história, ele é um relato do dia a dia, ele é quase um diário de uma mulher que vive como aia. Ela é uma aia. E aos poucos a gente vai entendendo o que é ser uma aia. Ela, assim, em primeiro momento nós não sabemos o nome dela, a gente vai vendo o nome das outras pessoas e depois a gente vai descobrindo mais sobre ela. Eu confesso pra vocês que quando eu fui lendo o livro, depois de um tempo eu fiquei me perguntando como é o nome dessa mulher, que eu não sabia. E eu só fui descobrir porque eu fui ler aqui na orelha do livro, né, que tem essa um resumo da história, né? E tava ali o nome dela. E esse livro ele vem contando a história dela, que é a Offred. E ela é uma jovem mulher, né, que vive nesse novo mundo. O mundo em que ela vivia aos poucos foi desmoronando. A democracia em que ela e a família viviam chegou ao fim de uma forma não foi tão abrupta, mas a mudança em si foi. E esse novo grupo tomou o poder, né? Essas novas pessoas tomaram o poder e o mundo começou a viver em guerra, né? O país ali começou a viver em guerra e foi instituída a República de Gilead, que é onde ela vive, né? Junto com outras pessoas, todas essas pessoas se adaptaram a esse novo mundo, né? Essa nova ordem, essa nova organização. E o que é ser uma aia? Por conta dessa questão das armas químicas, né, da guerra química, as pessoas acabaram sofrendo mutações, né, assim, genéticas, né, mesmo. Muitas mulheres e homens se tornaram inférteis, né. E nessa nova organização do país, da república ali, do país onde eles vivem, se tornou uma teocracia, né, então as pessoas elas vivem de acordo com o que dita a religião, e a forma como eles pensaram e organizaram para que pudesse ser geradas novas vidas, né, foi criar esse grupo de aias, que nada mais eram que... Deixar um pouquinho o livro de lado, tá, gente? Que nada mais eram que mulheres que eram enviadas para casas, determinadas casas, para ali elas gerarem um filho, né? Não eram todas as casas, né? As pessoas elas eram bem divididas entre
classes sociais, então nós tínhamos os generais, nós tínhamos as pessoas de baixa patente, né, os soldados, nós tínhamos as pessoas comuns, né, e cada um vivia de acordo com o que ditavam as leis, né. E a Offred, né, acaba se tornando essa aia, né, e ela é enviada para casa de um comandante lá, né, e todo mês, né, uma determinada época do mês, eles tinham seus encontros onde eles faziam sexo para ver se ela conseguiria gerar um filho, né? Porque a esposa dele não tinha mais capacidade de ter filhos, né? E dali, se ela tivesse um filho, aquela criança seria da mulher e ela seria mãe através da aia, né? E a criança seria criada como filha daquele casal, etc e tal, e a aia seria enviada para uma próxima casa para tentar, se possível, ter um outro filho. Eles faziam diversos exames nessas mulheres para terem a certeza de que elas eram capazes de gerar, né? E assim era a vida das aias, né? Ao mesmo tempo que elas eram amadas porque elas tinham ainda a capacidade de gerar, elas também eram meio que odiadas, principalmente pelas esposas dos comandantes de onde elas iriam viver, né? Então existiam diversas histórias e eu tô seguindo um pouquinho com o enredo e eu vou voltar um pouco para vocês entenderem basicamente, né? Não, sem muitos spoilers, tá? E ela vive ali e a Offred começa a contar o seu dia a dia. Ela já tá na casa desse internado comandante, ela conta do seu dia a dia ali, os serviços que ela tinha que fazer, a vida que ela tinha. Ela não conversava muito com as pessoas, ela era muito... Não é que ela era retraída, mas ela era meio que rejeitada, né? Assim, ela tinha um papel ali que nem todo mundo gostava, né? E tinha as outras mulheres que trabalhavam ali, elas eram as empregadas domésticas, basicamente, e elas eram responsáveis por tudo dentro da casa, né? De manter a casa em ordem e tal. E tinha, obviamente, a esposa do comandante, que era a senhora do lar, né? Que já era uma mulher mais velha. E ela também não era um docinho de pessoa não, tá, gente? Essa esposa de comandante, como outras ao longo do livro a gente vai conhecer, também não eram muito gentis, assim, com as aias, né? E a Offred tinha seus serviços, né? Ela tinha que ir ao mercado, ela tinha que comprar algumas coisas. E ela vai narrando o que ela fazia, né? Ela andava sempre em dupla, né? As mulheres andavam em duplas, porque elas não podiam andar sozinhas. Elas tinham que passar por postos do exército, né, e apresentar suas credenciais. Então era um mundo muito governado, assim, muito limitado para as mulheres, né? Elas tinham que seguir determinadas ordens, né? E ao mesmo tempo em que nós vemos esse mundo quadrado da Offred, né? Ela tinha uma determinada vestimenta que é extremamente semelhante ao que está aqui na capa do livro, né? Eram essas roupas que ela usava e se cobria totalmente. A cor vermelha era a cor das aias, né? Então elas tinham esse negócio assim na cabeça, né? Essa touca, basicamente, e elas escondiam o cabelo. Elas não podiam olhar para os lados, então isso vinha um pouco mais à frente, isso impedia a visão delas das laterais, né? Tudo para conter muito as mulheres, né? Então elas tinham todo um rigor, né, nas vestimentas e por N motivos, e conforme vocês vão lendo no livro, vocês vão descobrindo, né? E ao mesmo tempo em que nós temos essa narrativa da vida da Offred, ela também traz lembranças da vida dela antes desse momento ali de se tornar aia e como foi que ela se tornou aia. Então nós temos vislumbres dela com a família dela, com o marido. Ela tinha uma filha e a gente tem vários momentos dela relembrando como eles se separaram e do quão trágico foi para ela essa separação. E dali como ela se tornou uma aia no centro, onde reunia todas essas mulheres que ainda eram férteis, né? E nesse centro ali, que tinham as tias, né, que como elas se referem, elas governavam e essas tias meio que faziam uma lavagem cerebral nelas, né? Mas ao mesmo tempo em que tinha esse movimento das tias de fazer elas se tornarem mulheres mais simples, piedosas e contidas e tal, nós também temos entre elas um grupo coeso, né, de mulheres que tentam ali manter a sua própria identidade, né, porque você não tinha onde escrever, né,
Você não podia confiar em todas as pessoas. Então, as mulheres meio que se uniam para se manter sãs, né? Muitas, a gente vê relatos aqui, ela se referindo a muitas mulheres que acabam se suicidando. Depois que se tornam aias, acabam indo para as casas e ali elas acabam se matando. Então eram casos muito comuns, né? Entre aias, e era difícil mesmo para uma mulher, né? Gente, assim, é uma coisa assim inimaginável, né? Você viver numa sociedade assim onde te tira toda a tua identidade. E a gente vê também, tem um episódio muito interessante no livro, uma passagem que eu achei bem interessante, curiosa, é que assim, elas estão indo para o mercado, ela junto com a companheira dela, né? E elas, nesse caminho, elas faziam o mesmo caminho de sempre, né? Elas iam em diversos lugares, andavam um pouquinho e depois voltavam para casa, comprando as coisas, né? E tinha um grupo de turistas, se eu não me engano, eles eram coreanos ou japoneses, alguma coisa assim. E eles vinham e eles achavam curioso, né? Aquelas mulheres vestidas daquele jeito. E dentro do grupo, eles eram, acho que provavelmente, se eu não me engano, eram diplomatas, né? Dentro do grupo tinha mulheres, e as mulheres estavam vestidas com mini saias, de salto alto, de batom. E ela começa a se lembrar da época em que aquilo era permitido, em que era autorizado, em que elas mesmas usavam mini saia, usavam batom, ela usava, né? E tudo foi proibido de uma hora para outra, aos poucos a independência feminina foi sendo minada e aquilo dali acabou gerando tudo o que nós vemos atualmente ali na fase em que a Offred está em Gilead, né? É interessante como ela vai explicando e a gente vai pegando, né, esses detalhes, né, de como a questão feminina vai sendo, a independência feminina vai sendo minada, né? E é uma coisa bem bacana, eu achei legal assim essa visão quase antropológica da sociedade que vai se tornando, vai se modificando até chegar ao que nós vemos em Gilead. Enfim. E assim a gente vai acompanhando a vida da Offred durante um período de tempo ali naquela casa, até que determinadas coisas vão acontecendo para culminar em um determinado ato, que eu não vou contar, obviamente, porque a gente não dá spoilers aqui nesse canal. Agora deixa eu contar para vocês um pouco da minha opinião. Eu tava achando um livro, assim, quando eu comecei a leitura, eu achei aquilo tudo muito curioso, né? Eu gosto de distopia, e esse novo mundo imaginado, eu sempre acredito assim, eu acredito que tudo é possível, gente. Se uma pessoa tem a capacidade de pensar e ter uma ideia desse jeito, o que é impossível de acontecer? Claro que eu não sou alarmista e nem temerosa com algo assim acontecendo, mas nem tenho medo de algo assim acontecer, mas acredito que tudo é possível. E eu fiquei muito curiosa com esse mundo que a Margaret criou, né, dessa questão toda. E eu fui lendo o livro e a leitura estava fluindo e eu estava sendo instigada a continuar, né? E daqui vem o primeiro motivo, o primeiro motivo que eu não achei tão bom o livro e das 4 estrelas. O livro ele criou uma expectativa em mim de algo que não aconteceu. Então chegou em um determinado momento que eu estava esperando o quê? Um pouco mais de ação no livro. Eu tava esperando um pouco mais de que algo fosse acontecer realmente, sabe? De que algo fosse, não uma revolução, não tinha esperanças de revolução, porque esse livro, gente, eu falei pra vocês, ele é de 1985. Nós temos aí o 1984, né? São datas muito semelhantes. É óbvio que 1984 não foi publicado na mesma época, mas é um livro que obviamente bebe dessa fonte de 1984 e outras distopias mais antigas. Então você tem a sensação de desesperança como você tem em 1984. Você não acredita mais que ela vai retomar a vida dela e que nada de bom vai acontecer. Talvez não vá acontecer, mais ou menos ali, né? Mas ele te cria uma expectativa de algo que não acontece. Então eu fiquei um pouco chateada com isso. O tanto que, se eu não terminasse logo o livro, provavelmente abandonaria, porque as coisas não estavam fluindo, não estavam encaminhando. E o motivo de eu ter dado 4 estrelas, Bárbara, por que você deu 4 estrelas se você estava praticamente abandonando o livro? O final valeu a pena.
não o final da história da Offred, mas tem algo a mais nesse livro e que mudou totalmente a minha perspectiva e a minha visão sobre a história. O tanto que quando eu finalizei, eu fiquei me perguntando se eu conseguiria fazer uma resenha, escrever uma resenha com o mínimo de spoilers possíveis sem revelar esse final. E eu tô tentando, gente, mas o final desse livro foi o que salvou, foi o que me modificou a minha visão. E daí ele ganhou as 4 estrelas e fez toda a história valer a pena, porque, sinceramente, não estava tão interessante assim o livro. Ele foi chegando um momento em que a história foi me deixando menos interessada, e menos interessada ainda no livro e na história e na Offred, de todos os dilemas dela. E, enfim, mas o final valeu a pena. Eu achei que foi uma sacada inteligente da Margaret e me modificou completamente. Minha visão de história de livro modificou completamente tudo que eu tinha lido. E eu achei sensacional mesmo. Por isso eu acho que vale a pena a leitura. Mas eu aviso pra você, se você assistiu a série, eu ainda não assisti. Mas esse é um caso em que eu acredito que a série vai ser melhor do que o livro. Porque a série eu acredito que vai te passar mais a sensação de adrenalina que o livro não tem. Bom, e pra gente encerrar, fica aqui a minha dica, gente. Leia o livro se você ainda não viu a série, se você já assistiu, leia. Mas não vá com as expectativas muito altas, tá bom? Fica a dica pra vocês. E a resenha escrita tá saindo simultaneamente com esse vídeo, então se você quiser a minha opinião um pouco mais sucinta, veja lá no canal, clica aqui, tá na descrição desse vídeo. Também se inscreva, clica no sininho, ativa as notificações. O link também de onde vocês podem comprar tá aqui embaixo, nas nossas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu o livro, não deixe de me contar a sua opinião, eu vou adorar saber o que você achou. E se você ainda não leu, também me conte o que você achou dessa resenha. Comenta aí, vamos conversar, tá bom? Semana que vem eu estou de volta e me aguardem. Até lá, tchau, tchau!